As abelhas vão aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Bestas. Eu sou a Eliane, uma mamãe que vive na França, e sejam bem-vindos a esse vlog onde eu vou contar de um momento muito especial que eu passei junto com a minha família no norte da França, mais precisamente na Bretanha. Muitas coisas aconteceram na minha vida ao longo desse tempo que eu vivo fora aqui na Europa. E um dos pontos que mais me pegava quando eu começava a pensar sobre a minha vida é o que é que eu estou fazendo dela. Cadê aqueles planos que eu tinha quando eu era mais nova, de levar Jesus para todos os lugares do mundo por onde eu fosse? Muitas vezes eu já me questionei pensando, será que eu estou fazendo o certo? Será que eu me enganei nas decisões que eu tomei do lugar onde eu estou hoje? Por que eu não estou fazendo aquilo que eu pensei? E de tanto pensar nisso, Deus trouxe no meu coração que não, na verdade eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa e só preciso olhar com esse olhar, né? Dar a coisa certa, porque quando Jesus diz assim, vão pelo mundo inteiro e prega o evangelho a toda criatura, ele não está te dando uma condição, ele não está te obrigando a se tornar pastor, missionário, ele está dizendo, vão indo, vão vivendo a vida de vocês, vão fazendo as escolhas de vocês, mas vão também pregando o evangelho. Uau! Mas a gente... Essa aqui é a França que eu via nos filmes de quando eu era criança, ó. As casas mesmo na praia, gente, olha aqui, ó. Olha o mar. Não muito agitado, minha família ali. Amei. Como Deus é perfeito, olha só o detalhe disso aqui, ó. Isso é uma casa de algum bicho, né? Olha a cor, não sei se vocês conseguem ver. No meio de live, assim, ó. Olha só. Caramba, que coisa bonita. Uma vez eu ouvi um pregador muito famoso que escreveu a seguinte frase: preguem o evangelho o tempo todo e intensamente, e se for necessário, e somente se for necessário, use palavras. O nosso testemunho vale muito mais do que um discurso longo e enfadonho, cheio de palavras difíceis que às vezes as pessoas não vão nem compreender. A nossa vida muitas vezes é a única Bíblia, é o único contato com a fé que aquele que não crê vai ter, né? Olhando a nossa vida, nosso modo de... Olha só as casas na beira da praia. Eu tô impressionada. Olha que em Portugal a gente vê na beira, perto, mas assim, não tão... Olha essa menina. Esses dias em que tivemos nessa casa, que foi assim um presente mesmo para nós, né, passar esse feriado nesse lugar muito bom, muito bonito. E depois de tudo isso, quando eu soube que a gente ia para lá, quando me foi dada a oportunidade, eu fiquei muito grata, é lógico. Mas depois, quando a gente chegou na casa e eu senti o ambiente da casa, não sei se vocês são assim, mas eu sou muito dessas, né? Eu sinto o ambiente da casa. E é óbvio, a casa não é minha. Então, quando a gente entrou nesse lugar, foi assim, vocês no final do vídeo vão ver que fiz um tour pela casa e vocês vão me dizer qual é a sensação que vocês vão ter depois de ver o tour pela casa. A gente chegou, foi uma bênção, foi muito legal esse dia aí, foi maravilhoso, foi um dia de sol, a praia estava maravilhosa, as ondas não estavam agitadas, mas o que se passou na noite anterior foi deixar qualquer um de cabelo em pé. O nível de branquitude do Nelson é tamanha que a gente olha assim, todo mundo aqui é branquelo, né? Mas ele de todos é o que brilha mais. Meu pai do céu. Essa casa é uma casa antiga, de uma família que tem essa casa já há mais de 30 anos, quase 40 anos que eles têm essa casa de férias, né? Aí em cima na Bretanha, na França e tal. Então é um lugar onde muitas casas, onde tem muita gente com casas de férias. O pessoal vai para lá, vive, os aposentados, né? Vivem uma parte do ano mais para perto de Paris e no restante, no período de férias, passa 2, 3 meses assim por ano nesses lugares. A casa fechada, não é habitada. Então, quando a gente chegou lá, foi aquela euforia, aquela primeira vez que fomos nesse lugar e tal. Tudo muito bonito, tudo bem cuidado. Aí, como eu já falei, a casa fechada por não ser habitada. De tempo em tempo vai alguém lá dar uma arejada na casa e tal, para manter os móveis em ordem, né? Coisas antigas, assim, em bom estado. Chegamos, então, aí as crianças já ficaram meio assim, nossa, casa com cheiro mal, é cheiro de madeira.
chega de casa fechada. Mas eu não dei tanta confiança porque eu pensei, se elas tiverem medo, eu tenho que ter coragem pra gente. Vai passar uns dias aqui, eu tenho que continuar tendo coragem pra isso. Vida que segue, a gente foi dar uma volta nessas vilas que vocês estão vendo aí, tudo pertinho, tudo lindo, tudo mimoso. Mas, de noite, quando chegou a hora de dormir, elas ficariam num quarto, uma casa com 8 quartos, elas ficariam num quarto que é no terceiro quarto depois do nosso, então um pouco distante. Com 2 camas vocês vão ver mais pro final. E foi difícil para elas, porque é uma casa, como eu já falei, uma casa que não é habitada, então é diferente, é complicado. E eu acredito sim que deveria ter alguma coisa espiritual, não no local físico, porque, né, mas, enfim, a gente vai conversando sobre isso. Pra dizer o que elas tiveram um pouco de dificuldade de ficarem no quarto. Tinham uns quadros, assim, da família que vivia lá. E foi complicado para elas. Eu tirei os quadros, ajeitei tudo, fiz com que ficasse mais ou menos parecido com a cara delas. Foi difícil, a gente orou, né? Eu dando sempre coragem, mas não falando nada de medo. Só dizendo, olha, vamos dormir, que amanhã a gente tem que ir cedo pra praia, não sei o quê. Vida que segue. Fui pro quarto mais o Nelson. Eu tava muito cansada. Então, em 2 tempos, eu caí no sono e dormi. Ele, pelos vistos, não. Quando amanheceu o dia, ele vai e me diz, tive uma noite horrível, não consegui dormir. É mesmo porque eu ouvia várias coisas. Enquanto eu estava dormindo, eu ouvia a casa com barulho. Vocês sabem que em casa de madeira, a gente ouve, né? Quando tá muito silêncio, a gente ouve a madeira se mexendo, né? É normal. E ele ouvia o vento, ele disse, nossa, eu fiquei muito apavorado com tudo o que eu ouvi essa noite aqui. E nisso, antes, quando a gente chegou na casa, que eu vi o ambiente da casa, eu falei, calhar é melhor as meninas virem dormir junto no quarto com a gente, porque eu fui uma criança que teve muito medo durante a infância, então eu me coloco muito no lugar das crianças que não têm tanta coragem assim. E então ele disse, não, que é isso. E aí depois de ouvir toda essa cena dele dizendo que teve uma noite de medo e preferia que na noite seguinte elas dormissem no quarto junto com a gente, eu fiquei admirada, caramba. Mas assim, concordei, vida que segue. Depois dessa cena, eu pensei, eu preciso orar por esse lugar, porque talvez Deus tenha nos trazido aqui, claro, foi para a gente passar um tempo tranquilo entre família e tal, mas não foi somente por isso. Então eu volto a falar sobre o que eu comecei dizendo no início. A gente vai vivendo a nossa vida, vai vivendo Jesus e vai dando testemunho com a nossa vida, mas vai fazendo também coisas, vai vivendo o evangelho, né? Então, durante alguns momentos em que eu estava na cozinha dessa casa, eles têm vários lugares, assim, fotos da família, né, de pessoas da família, e eu conheço um pouco a história da família dessa casa, pessoas problemáticas, com coisas, assim, seríssimas, sabe? Coisas, assim, que a gente percebe que são coisas espirituais. No outro momento eu quero falar um pouco mais a fundo sobre isso aqui com vocês, se vocês se interessarem, é óbvio. E eu, então, pude estar orando por cada pessoa dessa. Enquanto eu estava na cozinha e eu orava alto, na casa inteira, o ambiente ficou diferente, né? Porque eu falei isso mais o Nelson depois, eu disse, não precisa se preocupar, que é isso, nós somos luz. Eu falava isso, nós somos luz e o Espírito Santo habita dentro de nós, logo ele está aqui com a gente. Aí, aqui nesse lugar, nesse bercinho, que bercinho antigo, né? Bem antigo. Tinha aqui essas 2 bonecas, né? A boneca e o boneco. Ela é aquele modelo famoso, modelo francês, ó. Eu não gosto muito, não. Mas é um modelo antigo, né? Bonito, com detalhes, olha só aqui. E bem guardado, porque geralmente essas bonecas, assim, por dentro, elas são sujas, por serem antigas. Essas aqui tá bem estimada, apesar... Nota-se um pouco aqui a sujeira daqui pra cá, de poeira. Mas é assim, né? E aqui, ó, o pezinho. Olha só o detalhe do sapato, de verdade, ó. Peraí, deixa eu ver aqui a perna dela. Lindíssima. Mas não é meu gosto. E o pierrot também. E falando em coisas antigas, essa aqui, quem não sabe, antigamente não se tinha banheiro, né? Então, nos quartos, geralmente tinha uma mesa, assim, com essa louça. Deve ter um nome pra isso, não é um jarro com uma bacia. E aí, aqui se enchia de água. Só colocava água aqui e fazia toalete aqui no banheiro. Mostrei pra mim, elas morreram de rir. Mamãe, é. Essa casa tem muitos quartos, né? Já falei, quartos antigos, é uma casa de férias.
um dos quartos. É uma casa enorme, já falei. Tem 8 quartos, na verdade. Pra ali tem mais outros 2 e o sótão, mas não vou pra lá não, porque a gente já fechou a porta. Aqui um quarto, que é um dos quartos das crianças, com brinquedos antigos. Eu já passei aqui, tem um tapo pra colocando as coisas no lugar. E é claro que as meninas não tiveram coragem de brincar com os brinquedos aqui. É um brinquedo antigo, dos netos, dos filhos, depois netos e tal. Deixa eu mostrar aqui a janela. A vista lá de fora. É um quintal enorme, coisa mais linda do mundo. Tem um banheiro clássico. Aqui na frente era o quarto onde as meninas dormiram a primeira noite, eu vou contar depois. É um quarto antigo, né? O modelo da casa é um modelo antigo. E aí aqui tinha um quadro. Depois o Nelson vai colocar de volta. E ali tinha outro quadro. Quando elas entraram, tá até a marca ali. Quando elas entraram, que elas disseram, a gente não quer ficar aqui não. Enfim, foi uma luta. Mas depois eu conto mais. E aí é isso, ali tem 2 duduzinhos. Não vou entrar muito em detalhes porque é uma casa de família, né? E aí o banheiro diferente, nunca tinha visto assim, mas acredito nos banheiros antigos. É mais ou menos assim, é como se fosse uma banheira, só que é um degrau só pra baixo, ó. Uma banha aí dentro. E tal, aí aqui também tudo é mobília antiga, né? Louça antiga de coisa. Olha aí nós. Então a cozinha, eu achei o máximo essa cozinha. É antiga, né? Modelo vários anos, porque ali embaixo na pia, acho que é o modelo mais antigo, talvez o modelo de origem da cozinha ou o mais antigo. E aí o azul, também não sei dizer em que ano foi colocado, mas tem muita coisa antiga aqui que a gente adora, olha lá em cima. São ferros de passar, né? Antigo, e aquele ali é um moedor de café. Legal. E aí é normal, eu adorei aqui, deixa eu fechar aqui, tá, mas só aspirando. Essa cozinha me lembrou a novela Rei do Gado. Aquelas fazendas da TV, não tem? Das novelas. Adorei, muito mesmo. Quando a gente entrou aqui, começou a tocar na minha cabeça. Sou desse chão. Muito legalzinha, né? Muito mimosa. Foi mesmo um privilégio vir aqui nessa casa. Nesses dias, hein? Continuando o relato desse tempo em que a gente passou lá, eu acredito sim que esse foi um dos propósitos pelos quais Deus nos enviou para esse lugar, para estar intercedendo pela vida dessa família que sofre com vários problemas, assim como a minha também, como a sua. Eu imagino que sofre de algumas coisas. E quero te dizer que Deus tem um propósito para a sua vida e para pessoas a partir da sua vida. Não se deixe ser usado por Deus. Ore por pessoas. Nós temos esse poder, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos o poder de orar pela vida das pessoas para que elas sejam curadas, para que elas sejam alcançadas pela graça de Deus, para que Deus venha se manifestar na vida delas também. Espero que vocês tenham gostado desse tour por essa casa, né? Desse momento em que a gente passou. Tem muitas imagens boas, o lugar é maravilhoso. A gente viveu, assim, momentos de paz, apesar desse momento tenso que eu contei para vocês aqui. Vai lá. Mais pra baixo. Com ela. Exato. Vai lá aí. Et vis dans la montagne. Olha aquele ali se coçando. Ai, amiga, também eu. Tu coça ele, tu morde. Oi, amiga, a gente não pode tocar em você, não, colega. Olha só. É tipo bebê canguru, mas não é. É uma outra raça de canguru. Olha lá aquele lá. Mas aqui, coisa. Olha uns pequeninos ali que está lá à parede. Olha, eu não sabia que essas ovelhas tinham rabo comprido, achava que era rabo pompom. Muito bem, tô com medo daquela dali, elas estão me encarando muito, vamos embora.
Chloe, olha os porcos, olha os porcos. Oh, des lapins. Olha os porcos. Des lapins. Des petits lapins. Sim, olha lá, panzão. Caramba, meu, grandãozão. E os porcos da nossa família. Maman, c'est un lapin. E os porcos da nossa família. Cochon. Muita coisa que usavam-se na agricultura antigamente. E coisas ali, ó, daquela formão ali, ó. Algumas que a gente conhece, outras que não sabe. Latas. É o peru. Il y a des piquettes. Vamos já ver lá. Isso. Elle a un petit cœur. Hein? Ah oui. Vai ficar na cabeça. Ela tem um coraçãozinho, né? E o chifrinho dela? E o O chifrinho? problema faz assim, que ela gosta. Isso aí, será que a gente consegue pegar? Mãe, essa aqui é Vocês mais estão- do meu. Mãe, essa aqui é mais do meu. Cabelo. Mãe, essa aqui é mais do meu, olha. Assim. Não, ela tá se coçando. Daí alors? Ai, Deus, a mulher também tá se coçando. Ai. Waouh, je réchauffe. Eita. Também quer. On dirait tisane, celui-là. Mais non, pourquoi il tremble des fois, là? Lembra da vida que eu disse que eu mereço? Eu acho que essa daqui é uma das partes que eu mereço. Uma rede no meio da floresta. As crianças ali aparentemente em segurança. Ué. O Nelson ali embaixo. Eu espero que esteja tudo a correr lindamente na vida de vocês, que vocês tenham gostado de tudo que viram por aqui. Já sabe, se é novo aqui, se inscreve aqui no canal, deixa teu like. Me segue nas outras redes também, TikTok e Instagram. Lá a gente conversa um pouco sobre vida cristã, maternidade, enfim, essas coisas que são papo de mãe cristã, né? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.